Guga, só uma última repercussão aqui contigo, né? Falei mais cedo aí do minério de ferro lá na China caindo mais de 6%. Isso aí já mexeu, inclusive, com as ADRs da Vale lá fora, né? Lá nos Estados Unidos, caindo quase 2%. Essas questões aí de interferência, de busca por baixar o preço da commodity, acabam mexendo bastante também com as empresas, né? A gente vê Vale, a gente vê Gerdau, de repente sempre sofrendo esse tipo de impacto, né? Talvez hoje a gente possa esperar algum tipo de movimento também por conta dessa queda tão abrupta e brusca aí do minério de ferro? Cara, ótima pergunta, tá? Eu quero que tu faça essa reflexão comigo. A gente tem que entender que ambas as cotações das duas companhias, elas sofreram uma bela de uma valorização nesses últimos 6 meses, certo? Acaba que tá muito claro o que tende a acontecer com o mundo nessa questão de retomada da economia. Tá? Vai ter muito investimento em infraestrutura, tá? Isso para mim tá mais do que claro e contratado. O que acontece? Quando tu tem uma informação também muito clara e óbvia, os participantes do mercado, certo? Os participantes do mercado, eu não falo sobre gestores, investidores, especuladores, não. Os participantes do mercado que estão na economia real, de fato, precisam se posicionar. Porque é quase que uma teoria dos jogos. Tá? Tu tá lá, tu tá sofrendo na carne toda essa valorização do minério de ferro, sendo que tu tem, né, projetos contratados para o futuro, ou seja, a tua margem vai sendo comida. Então, cara, isso gera um fluxo muito intenso nas bolsas no curto prazo, certo? Consequentemente, uma distorção muito forte de preço no minério de ferro, consequentemente, né, um agente, que no caso ali está sendo o governo chinês, está tentando segurar a onda, né, dessa supervalorização que está tendo no curto prazo. A gente tem que entender qual é a missão, qual é a função de cada participante no mercado, até para a gente também não comer a informação, né, da forma errada. Porque todo mundo quer, né, eu quero que o minério de ferro suba para caramba, que vá a 500, né? A tendência do ser humano é essa, né? Olhar muito mais para o que interessa para si. Mas se tu quer entender o comportamento do mercado, o movimento todo dos mercados, a gente tem que entender qual é a função de cada participante e o que eles estão buscando, né, resolver ali naquele momento. O que eu enxergo é exatamente isso, tá? Então, óbvio que vai ter um ajuste? Claro que sim, porque se tu for parar também para pensar, o mercado ele busca a taxa, o investidor ele busca a taxa. E taxa depende do que? Variação de preço no tempo. Então preço importa e tempo importa. Porque a taxa ela depende da variação do preço no tempo. É óbvio, né? Então isso impacta diretamente a consciência do investidor e o processo de tomada de decisão do investidor. Como Vale andou bastante no passado, aquela variação no tempo, né, cria, né, aquela esperança, aquela expectativa por parte do investidor. Aí passa uma janela nova de tempo, semelhante àquela que estava passando anteriormente, e Vale não consegue mais, né, desenvolver naquela mesma intensidade. O que acontece com o investidor? Ele começa a ficar mais disposto a zerar a posição. Vem uma notícia como essa, vem um tom, né, um pouco negativo, o que o investidor faz? Se permite realizar a posição. E aí o mercado ele dá uma esfriada. Né? Então, um posicionamento do governo chinês dessa maneira é para tentar dar uma esfriada. Porque uma mudança muito grande de preço, ou seja, um aumento na volatilidade, no curto prazo, é um problema para ser resolvido por parte das empresas. Né? Então, claro, a gente gosta, né, como investidor, gosta de falar, está valorizando, mas tudo tem tudo tem um tempo de maturação, porque senão se cria uma bolha. Tá? Então tudo tem um tempo para se amadurecer. O mercado ele não é, o mercado, a economia como um todo, ela não se adapta na mesma velocidade que se tem as mudanças de cotação das empresas. Por isso quando cai, muitos analistas fundamentalistas falam, os fundamentos mudaram? Não mudaram. Por quê? Né? Porque não dá tempo, né? O mercado ele se movimenta, a bolsa ela se movimenta antes da movimentação da economia real em si. Né? Então, o investidor ele tem que ir absorvendo e dando né, tempo ao tempo. Óbvio, né, que a cotação do minério de ferro caindo 6%, é óbvio que vai ter ajuste, né, na cotação da Vale e na cotação de Gerdau, certo? Mas eu acredito muito que os patamares de preço do minério
certo? De ferro, eles vão continuar num patamar muito interessante e vai continuar dando uma bela de uma margem, um belo de um resultado para ambas as companhias.